Graças e paz, pessoal. Estamos aqui com mais um vídeo. Esse vídeo é sobre o livro de Êxodo, né? Qual nós estamos lendo agora. Ok? Êxodo significa saída. O assunto de Êxodo é a saída do povo de Israel do cativeiro do Egito para entrar em Canaã. É a libertação. Tá? Vai narrar esse período da saída até eles chegarem ali na região do deserto, do Sinai, onde Deus dá os 10 mandamentos tal, e começa a estruturar de fato o povo de Israel como uma nação. Tá? Então o assunto é essa grande libertação. O povo de Israel fica 400 anos escravos no Egito. Deus havia revelado isso a Abraão, como nós lemos lá em Gênesis, vocês se lembram? Deus revela a Abraão que os seus descendentes iriam ficar no Egito por 400 anos, escravos. Por quê? Existem várias teorias, mas o que o próprio Deus fala para Abraão é que precisava aguardar o tempo do povo que estava em Canaã. Aquele povo ia chegar num momento limite onde Deus não iria mais tolerar o pecado, a idolatria, as práticas horrivelmente pecaminosas do povo de Canaã, e iria chegar um ponto em que Deus iria dizer: basta, e agora eu vou entregar a terra de vocês para o meu povo, o povo de Israel, o povo a qual Deus estava formando. Então precisava aguardar esse tempo, né? Deus sabia que ainda havia um tempo ali para ele exercer misericórdia e graça sobre o povo de Canaã. E esse tempo daria 400 anos, e esse tempo que o povo de Israel teria que aguardar ali no Egito. Também era um tempo do povo de Israel se multiplicar e se tornar numerosos o suficiente para construir uma nação. Mas chega esse tempo, né, dá o momento então, e Deus então levanta uma pessoa chamada Moisés, uma pessoa a quem ele escolheu, a quem ele guardou, né, preservou a vida dele de maneira sobrenatural, preparou ele ali dentro do próprio Egito, na casa, né, de Faraó, deu o treinamento todo que ele precisava para se tornar o libertador do povo de Israel, o libertador do povo de Deus. Há pouquíssima dúvida de que esse livro tenha sido escrito por Moisés, há quase um consenso, né, que é o próprio Moisés que escreveu. E nós temos os personagens principais desse livro. O principal, lógico, é Moisés, né? É o autor de Êxodo, o autor de todo o Pentateuco, o libertador de Israel. Sua irmã Miriam, que é uma profetisa, exerce um papel importante ali junto a Moisés. A filha do faraó, que é quem Deus usa para resgatar Moisés ali das águas do Nilo e adotá-lo, né, e criá-lo ali dentro do palácio de Faraó. Então Deus usa a filha de Faraó ali de maneira sobrenatural. Não menciona o nome dela na Bíblia, né, só como filha de Faraó. Jetro, né, que se torna o sogro de Faraó, é alguém também importante na vida, o sogro de Moisés, desculpem, é alguém importante na vida de Moisés. Jetro dá alguns conselhos para Moisés ali, muito importantes no processo de estruturação, no processo de governo ali do povo de Israel. Arão, irmão de Moisés, que é praticamente um porta-voz de Moisés ali junto a Faraó. Ele acompanha Moisés o tempo todo, depois ele se torna o sumo sacerdote de Israel. O próprio Faraó, um homem a quem Deus ali endurece o coração para que Deus pudesse vir e manifestar todo o seu poder, né, toda a sua força ali dentro do Egito, para que os egípcios reconhecessem Deus como verdadeiro Deus e para que o próprio povo de Israel conhecesse Deus. O povo de Israel conhecia Deus como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, dos seus patriarcas. Eles precisavam ter essa experiência com Deus, essa experiência, né, pessoal com Deus e sobrenatural, para reconhecer de fato Deus como seu único Deus, como o único verdadeiro Deus. Então Deus ele endurece o coração de Faraó, para que Faraó não deixe o povo sair, e ele então
começa a enviar as pragas, né? Manifestando o seu poder, manifestando sua força ali. E Josué, o discípulo de Moisés, general do exército de Israel, e o homem que assume o lugar de Moisés, e é ele quem entra de fato com o povo na terra de Canaã, como nós vamos ver lá em Deuteronômio. Tem um mapa aqui para a gente dar uma olhada. É interessante vocês verem aqui a rota que o povo fez saindo do Egito para chegar na terra prometida, em Canaã, e ali o lugar onde eles ficam, ali no deserto, né, uns 40 anos rodando. Nós, nesse período agora de Êxodo, nós vamos ver a saída e o período que eles ficam ali no deserto do Sinai, onde Deus dá os 10 mandamentos e começa a dar ali a primeira a legislação do povo de Israel. Deus dá os 10 mandamentos e depois começa a revelar a Moisés parte ali da sua legislação. Depois nós vamos ver em Levítico que Deus continua isso, estende tudo isso, dando ali muitas leis, muitos princípios, muitos mandamentos fundamentais para que o povo de Israel se torne uma nação. É interessante ver aqui no mapa que eles saem do Egito e você percebe que eles não precisavam ter passado pelo Mar Vermelho. Eles podiam ter entrado direto, não precisava atravessar o mar e ter toda aquela situação que eles ficaram ali. Tá? Mas o que acontece? Deus conduz eles por esse caminho, até o Mar Vermelho, para que Deus pudesse manifestar o poder dele, que eles não tivessem dúvida de que é Deus que estava tirando eles do Egito. Deus separa as águas do mar e eles atravessam passando no leito do mar ali, a seco, e depois quando o exército de Faraó vem atrás, né, Deus então fecha o mar e destrói o exército de Faraó. O povo precisava ter certeza, convicção de que era Deus que estava tirando eles do Egito. Tá? Não era mais ninguém, não era pela força deles, era uma ação sobrenatural de Deus. Então a saída deles, de fato, das terras do Egito, se dá pelo meio do Mar Vermelho, de forma sobrenatural, atravessando no leito do mar a seco. Algo incrível, né? Fantástico. Tá? E ali também o exército de Faraó é destruído nesse processo. O tema do Êxodo, então, é esse fim, né, do período de opressão dos descendentes de Abraão e se constituindo, né, o início do cumprimento da promessa que Deus fez com Abraão, da aliança que Deus estabeleceu com Abraão, de que formaria dele uma grande nação. Ali, de fato, Deus começa a formar os descendentes de Abraão em uma nação de verdade, né? E a quem ele multiplicaria de uma forma incrível e daria uma terra. Tá? Então ali, esse é o tema, o fim da opressão e o cumprimento da promessa, estabelecendo Israel como nação e entregando a eles uma terra, a terra que Deus havia prometido a Abraão. As principais doutrinas que nós vemos aqui são a doutrina da aliança, mais uma vez. Nós vamos ver que isso vai se repetir ao longo da Bíblia. Né? Deus é um Deus de aliança, é um Deus que estabelece alianças com o seu povo e é fiel, absolutamente fiel à aliança que ele estabelece. Então nós vemos aqui Deus novamente preservando a aliança que ele fez com Abraão, cumprindo essa aliança, né? E preservando os descendentes de Abraão, como ele promete. Nós vemos aqui a natureza de Deus, né, se manifestando, de forma que Deus aqui ele mostra o seguinte: seres humanos não são capazes, nós seres humanos não somos capazes de entender Deus. O povo ali não é capaz de compreender a grandeza de Deus e tudo que ele opera, o que ele faz ali. As pragas, a abertura do mar, é um livro repleto de ações sobrenaturais de Deus. Incrível. Nós não somos capazes de compreender essas ações sobrenaturais de Deus. Isso fica muito claro. Porém, nós podemos conhecer Deus pessoalmente. Deus deixa isso muito claro aqui. Né? Essa natureza de Deus, né, é transcendente, né, como nós
não somos capazes de alcançar, transcende a nossa capacidade humana de compreensão, mas imanente, um Deus que está presente aqui, conosco, e com quem nós podemos ter um relacionamento pessoal. Moisés tem esse encontro com Deus na sarça, ele não compreende o que está acontecendo ali, a sarça queimando, Deus falando com ele através daquele fogo, aquela sarça que não se consome, mas ele tendo um relacionamento, um encontro pessoal com esse Deus, tá? Com o nosso Deus, com o único Deus. E os 10 mandamentos, a doutrina dos 10 mandamentos estabelecida ali é a base de toda a fé cristã. A base da fé cristã está estabelecida nos 10 mandamentos, os princípios da nossa fé fundamentais estão estabelecidos ali. Por isso esse livro é tão importante. Tá? Nós temos Cristo aparecendo em Êxodo de uma maneira incrível. Nós vemos na própria pessoa de Moisés, o libertador, né? Cristo, o libertador, aquele que nos liberta da escravidão do pecado. Moisés ali libertando. Então Moisés é um tipo de Cristo, né? E o processo, né, da saída, da libertação do povo ali, da terra, é o processo da redenção, né, da libertação da escravidão, do pecado para a liberdade, né, para o reino de Deus, tirando do reino do mundo, colocando no reino de Deus. Então tudo isso representa, tem esse simbolismo, essa tipologia. Né? Nós vemos Cristo ali, nós vemos a Páscoa, então nós vemos ali também isso daí muito forte, Deus colocando como um memorial, dizendo, olha, façam isso, celebrem isso, daqui é para sempre, e nós trazemos isso para o cristianismo, né? Cristo lá nos evangelhos pega a Páscoa e faz a conexão ali com a Santa Ceia, né? Mostrando como ele está ali representado. Então nós vemos claramente Cristo, o Messias, aparecendo ali como libertador, né, como o Redentor, como resgatador da escravidão, trazendo para a sua liberdade. O processo da formação ali da nação, né, escolhida por Deus, por meio da qual Cristo vem ao mundo. Então nós vemos ali também Cristo ali, né? Deus formando para si um povo através do qual Cristo entraria no mundo. Vamos lá, nós temos o tabernáculo. O tabernáculo é um simbolismo também, uma tipologia da obra redentora de Cristo, de uma maneira muito completa. Nós temos o altar dos holocaustos, onde faz ali o sacrifício, derrama o sangue, né, o simbolismo de Cristo sacrificando na cruz. Então os sacrifícios ali apontam para Cristo, a bacia onde eles se lavam, né, então Cristo limpando, né, do pecado, limpando o homem do pecado para poder entrar na presença de Deus, né, para poder entrar no tabernáculo onde a presença de Deus está. Então ali dentro do tabernáculo tem a mesa dos pães, tem o altar do incenso, indica ali a adoração. Então quando você tem os seus pecados perdoados, você é limpo, né, purificado, você pode adorar, você pode ir à mesa dos pães onde você se alimenta de Cristo, né, os pães, Cristo mesmo disse, eu sou o pão que desceu do céu, né, então Cristo alimenta. Nós temos o santíssimo lugar, né, e o menorá, que ali é a luz, representa a luz, e Cristo disse claramente, né, ele é a luz do mundo, ele fez de nós a luz do mundo, ele colocou a si mesmo em nós para que resplandecêssemos a sua glória para o mundo. Então está ali muito claro e evidente a pessoa de Cristo em todo o tabernáculo. E entrando no santíssimo lugar, onde Deus habita, na presença gloriosa de Deus. E ali tem a arca da aliança, onde estão ali os mandamentos, né? Cristo disse, né, se a minha palavra estiver em vós, vocês estiverem comigo, então, e vocês obedecerem os meus mandamentos, né, eu estarei em vocês, o que vocês pedirem, né, eu farei, o Pai fará, o Pai vai responder. Então ali também tem a vara de Arão florescida, né, que simboliza o sacerdócio
porque Deus torna todos nós reis e sacerdotes. E é lógico que isso era uma tipologia de Cristo, né? Apontava para Cristo, mas quando ele vem e morre na cruz do Calvário, o que ele faz? Ele rasga o véu que ficava dentro do tabernáculo, dentro do templo, indicando que agora acabou esse tempo, né, dessa religião. Eu sou o único caminho, né? Eu sou o único que vocês precisam para chegar a Deus. Não precisa mais da religião, né? Só precisam de mim agora. Isso é incrível. Então, como o tabernáculo aponta para Cristo, é uma coisa maravilhosa. Nós poderíamos ficar um ano mais estudando cada peça do tabernáculo e vendo Cristo ali de uma maneira muito linda, tá? Mas vocês podem ver com mais detalhes no material que vocês vão receber domingo, e nós vamos abordar isso mais detalhadamente na nossa aula. Um abraço, até a nossa próxima aula. Deus abençoe.